Hoje nós vamos falar sobre o fórmula de lançamento do Érico Rocha. Se você caiu nesse vídeo, provavelmente você seja uma dessas duas pessoas. Ou você é um aluno do fórmula de lançamento e não está tendo resultados, ou você está conhecendo o fórmula de lançamento e está em dúvida se você entra, se você faz lançamentos, você ainda está ali conhecendo esse mundo. Mas, para você que não conhece, fórmula de lançamento é um método criado pelo Érico Rocha, onde ele comprou esse método fora, ele comprou de uma outra pessoa fora e trouxe para o Brasil alguns anos atrás. E ele vem tendo muito resultado através dos seus alunos, ou seja, os alunos dele têm muito resultados. Logo, ele tem muito sucesso esse método. Por quê? É uma coisa que todos os grandes aqui no mercado digital, todos os empresários, empreendedores que fazem lançamentos e que focaram nisso, deu certo. Mas acontece que tem também as pessoas que morrem pelo meio do caminho, né, que a gente chama do cemitério do fórmula de lançamento. E claro, tem muitas variáveis para isso acontecer, mas a intenção desse vídeo aqui é ajudar você a entender o que é o fórmula de lançamento através da minha experiência. A gente está no ano de 2025, então teve 2024, 23. Eu estou há 2 anos que eu estudo fórmula de lançamento, eu já resumi 2 vezes e eu já lancei 4 vezes. Então eu quero contar aqui para você como que foi a minha experiência, como que eu estudei, os resultados que eu tive, quais que foram as minhas percepções. Pra quê? Toda vez que a gente acessa um livro, que a gente vai ler um livro, ou então que a gente vai ver um vídeo, qual que é a intenção ali? Aprender através da experiência daquela pessoa. Então, nesse vídeo aqui, você vai aprender através da minha experiência que muitas das vezes pode ser que não seja o momento ideal você fazer um lançamento. E a minha intenção aqui não é falar mal do fórmula de lançamento, do Érico, nada disso. Então, se você estava com a intenção de achar isso nesse vídeo, pode sair que não é isso que vai acontecer, muito pelo contrário, mas em explicar para você que muitas das vezes a gente acaba atropelando as coisas, como eu atropelei. Então, quero contar um pouco da minha trajetória no Fórmula como aluna. Eu sou aluna do Fórmula de Lançamento, eu fui aluna do Insider, que é a mentoria também do Érico Rocha. Tudo muito bom, uma estrutura, assim, excelente, mas muitas das vezes nós, como empreendedores, não estamos preparados para aquilo. A gente pula algumas etapas e é isso que eu quero mostrar para você aqui nesse vídeo e contar um pouco da minha experiência, para quem sabe você entender aí, se você for aluno e não está tendo resultado, o porquê que você não está tendo resultado, que pode ser a mesma coisa que aconteceu comigo, ou então você que está pensando em começar a lançar, talvez reanalisar e ver se você não precisa fazer algumas coisas antes. Bom, dito isso, para você que não me conhece, meu nome é Jéssica Arsênio. Eu trabalhei no CLT durante muitos anos, durante 10 anos na área administrativa e RH, sou formada em recursos humanos, mas em 2018 eu larguei a CLT para empreender. De lá para cá eu montei 5 negócios, sendo 3 deles físico e outros digitais, como loja virtual e também venda de infoprodutos digitais. E hoje a minha renda, 80%, ela vem do digital. E uma das minhas metas, dos meus objetivos aqui na internet é ajudar outros empreendedores. Por quê? Eu penei muito nesse mercado, não só nesse, como também no físico. Tem muita burocracia, né? O mundo do empreendedorismo são muitas oportunidades, são muitas coisas que acontecem, são muitas dúvidas, impostos, CNPJ, muitas vezes até questões mentais que a gente enfrenta, emocionais, familiares. E tudo isso não tem como ser separado. Tá tudo num bolo só. E aí eu venho nesse canal, através de toda a minha experiência desses anos, em vários negócios com várias quedas e vários sucessos, trazer aqui um pouco da minha experiência para você, afinal, para te ajudar. Então é um canal sobre empreendedorismo, mentalidade empreendedora, que é feito para você que está empreendendo já, que muitas das vezes está buscando aí um crescimento, mas não está conseguindo, então tá em algum ponto cego que você não está enxergando. Então, às vezes, o meu vídeo ele pode vir trazer para você essa clareza. Dito isso, vamos lá. Vou te contar aqui como que eu conheci o fórmula de lançamento, o Érico Rocha. Eu conheci ele lá em meados de 2017, 2018. Apareceu para mim um anúncio dele falando como fazer 100 mil em 7 dias. E naquela época, a minha mentalidade era muito baixa ainda, né? O nível de consciência para digital, para internet. Não, era uma época que não tinha Instagram, estava começando o Facebook. Então ali a gente era muito desconfiado de tudo. E quando apareceu esse anúncio do Érico Rocha, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: "Ah, mentira, né, esse cara tá mentindo, 100 mil em 7 dias?".
Imagina, eu faço isso em 1 ano, eu fazia isso em 1 ano. No meu primeiro negócio, então para mim era uma coisa, assim, muito distante. E me arrependo hoje de não ter levado a sério aquele anúncio dele, porque naquela época era muito mais fácil de lançar, era muito mais fácil de você vender muito na internet. Por quê? Não tinha tanta gente ofertando. Então, você é empreendedor, você deve saber, quanto mais gente ofertando, né, mais concorrência, mais difícil tempo não dá, mas mais qualidade você tem que ter na sua oferta, no que você está ofertando para o público. Passou esses anos, né, fui parar no mundo do empreendedorismo, mas eu montei outras coisas totalmente diferentes, eu comecei com franquia, eu tive um mercado num bairro, eu tive uma empresa também de licitação, que não é assunto para esse vídeo, se você quiser eu faço um vídeo só contando sobre essa minha experiência, comenta aqui que eu trago para você, né, se vocês pedirem muito: "Ai, quero um vídeo sobre franquia, como que foi sua experiência com as 2 franquias que você teve?". Eu venho e gravo aqui para você, para ajudar você aí questão, né, do empreendedorismo. Às vezes você está querendo expandir um negócio, quer montar uma franquia, um vídeo desse pode ser que ajude você. Bom, e ali vai, né, minha trajetória no mundo do empreendedorismo e quando foi em 2023 para 2024 eu já estava trabalhando na internet, porém eu tinha lojas virtuais. Então eu não sabia o que era um infoproduto, eu não sabia o que era um lançamento, eu só sabia o que era loja virtual e todo o meu foco na internet era para ter uma loja virtual. Só que eu participava de alguns grupos de networking, né, então eu sempre gostei muito de entrar em grupos de pessoas que estão fazendo a mesma coisa que eu, ou coisas parecidas com as que eu estou fazendo. Então, por exemplo, teve uma época que eu tinha uma sociedade numa contabilidade, eu entrava em vários grupos de contabilidade para eu entender o que estava acontecendo no mercado e ficar sempre a par ali das atualizações, né, e aprender também. Afinal, é uma forma da gente aprender quando a gente participa de grupo de network, quando a gente participa de mentorias, de eventos, nada melhor do que conectarmos com empreendedores para que a gente possa ter novas ideias, para que esses empreendedores talvez muitas das vezes você passou por uma situação que eu não passei. E aí você me contando o que você passou, o que que eu vou fazer? Vou acessar o que você passou e vou tomar decisões melhores no decorrer da minha trajetória como empreendedora. Então eu entrava muito nesses grupos, e um desses grupos era um grupo onde o pessoal só mandava, apostila, e-book, e teve um determinado dia que mandaram lá, curso completo, fórmula de lançamento. E aí quando mandaram que eu vi a foto do Érico, eu lembrei daquele anúncio que eu vi lá em meados de 2017, 2018, que eu não dei bola, e aquilo dali me chamou muita atenção, por quê? 100.000 em 7 dias. Só que aquilo dali era um curso hackeado do Fórmula de Lançamento, e eu nem sabia. Eu cliquei, né, e assim que eu cliquei, eu fui parar em outro grupo que era tinha todas as aulas do Fórmula de Lançamento. E eu demorei de perceber que aquilo dali era um curso hackeado. Comecei a assistir aula por aula, e assim, pensa numa estrutura de curso boa, é o Fórmula de Lançamento. Por quê? Tem muitos anos, então o Érico ele foi aperfeiçoando. Ele pegou uma coisa que ele comprou lá fora, ele trouxe para o Brasil, ele aplica na empresa dele, ele ensina outras pessoas a fazerem e ele analisa tudo que esses alunos dele tá fazendo, tanto que ele tem um banco de dados, um site onde ele só mostra resultado de alunos. Então pensa na inteligência coletiva que ele cria com isso. Por quê? Ele acessa resultado de alunos, logo ele entende o que funciona e o que não funciona e vai aperfeiçoando o método dele, que é o método fórmula de lançamento. Quando eu comecei a assistir o Fórmula de Lançamento, eu achei aquilo dali muito bom. Eu nunca tinha feito um curso na internet tão bom quanto aquele. E aquilo dali me chamou muita atenção que eu comecei a assistir, quando eu fui ver, eu assisti o curso todo. E uma das coisas que o Érico ensina dentro do FL é você resumir o Fórmula de Lançamento 4 vezes. Eu ainda não resumi 4 vezes, eu resumi 2 vezes só, mas já foi o suficiente para eu entender muito bem como o método funciona. Só que eu sempre estou estudando, porque é um curso bem enxuto, é um curso maçante. O que que é isso? Significa que você tem que, de fato, estudar para você entender e aplicar da forma correta como se faz aquilo. Porque se você aplicar, o Érico garante que se você aplicar 7 vezes no mesmo produto, na mesma coisa que você está fazendo ali, na mesma oferta, você vai conseguir. E esse daqui foi o meu primeiro erro. Lembra que eu falei para vocês que eu trabalhava com loja virtual? Quando eu entrei no Fórmula de Lançamento, ele te ensina a ter um produto digital, que é um produto ou em curso, ou em webinário, ou em mentoria,
e formar aquilo dali em um método para você vender, para você lançar aquilo dali na internet. E é por isso que você vê tantas pessoas vendendo cursos na internet. Por quê? O fórmula de lançamento, conforme ele foi crescendo, ele foi tendo mais alunos, e aí esses alunos começaram a lançar cursos. E muito desses alunos lançam cursos ensinando o que o Érico ensina. E é muito louco isso, porque a fonte mesmo, a fonte limpa, é o Érico. Se você comprar qualquer outro método que te ensine a fazer lançamentos digitais, você vai estar comprando algo extraído do fórmula de lançamento do Érico Rocha, né, que foi ele que trouxe para o Brasil. Tanto que eu comecei a analisar pessoas grandes no mercado digital e eu me dei conta que a maioria foi aluno do Érico. Para você ter uma ideia, o Pablo Marçal, ele fez lançamentos, mas o lançador dele era aluno do Érico Rocha, que inclusive é um dos primeiros alunos do Érico Rocha. Então, assim, se você olhar Endel Carvalho, eh, Joel J, Bruno Perrine, eu não sei se você conhece essas pessoas, todas essas pessoas fizeram lançamentos bebendo da água da fonte limpa do Érico Rocha. Então, assim, eu, Jéssica, eu indico que se você for fazer um lançamento, você beba na fonte de água limpa. Beleza, comecei a lançar, qual que foi o meu problema? Eu comecei a lançar um produto de loja virtual sem estoque, que era o que eu trabalhava, era o que eu tinha resultado. Não tinha, cabimento eu fazer outra coisa. Só que eu não estava feliz. O Érico, ele fala muito de um negócio que ele fala de você lançar algum produto, formar uma metodologia com algo que cante o seu coração. E o que canta o meu coração é empreendedorismo, mentalidade empreendedora, desenvolvimento pessoal para empreendedores. E só falar de loja virtual, que é uma coisa tão técnica, que é uma coisa que se ensina a pessoa a apertar botão, eu não estava tão feliz com aquilo. Logo, eu fiquei trocando de produto. Então, apesar de eu ter lançado 4 vezes, eu troquei de produto 4 vezes também. E isso daqui já é algo ruim, porque pensa, eu estou construindo uma base e aí de repente eu troco de produto e vou construir outra base. Então, assim, hoje eu tenho uma lista de clientes, só que são clientes misturados, são clientes com interesse em em produtos diferentes. Jéssica, beleza, entendi onde foi um dos seus erros, mas qual que foram os outros erros que te impediu de ter sucesso nesses 2 anos de metodologia de fórmula de lançamento? Não ter clareza. Não ter clareza para quem eu falava, não ter clareza o que que eu ajudo essa pessoa, com o que que eu ajudo, para onde que eu quero levar ela. Tudo isso daqui é ensinado no fórmula de lançamento, mas de uma maneira um pouco mais rasa. Por quê? O foco lá é você aprender o método lançamento. Ele não vai te ensinar, por exemplo, a ter uma clareza sobre como você deve se posicionar na internet para atingir um público X. Como você formar uma base. E é isso daqui é o ponto principal que eu quero te mostrar. Para você fazer um lançamento na internet e vender produtos aqui, você precisa ter uma base. Jéssica, o que é uma base? Audiência. Exemplo, você está vendo esse vídeo meu aqui, você é a minha audiência. Hoje eu tenho 2.000 e tantos aqui no YouTube, lá no Instagram eu tenho mais 2.500, no TikTok eu tenho 3.000, na minha lista de clientes eu tenho mais 2.000. Somando aqui toda a minha lista de possível cliente que eu posso ter, não significa que todos esses 8.000 eles vão se tornar os meus clientes, mas significa que esses 8.000 têm possibilidade de virar meu cliente, porque me acompanha no YouTube, no Instagram, me conhece, se conecta comigo, sabe o que eu faço. Então, eu tenho a possibilidade de vender para eles. E qual que foi o erro maior meu e qual que é o erro maior que eu vejo as pessoas cometerem ao querer fazer um lançamento método FL? Não ter uma base, não ter clareza. Você não tem clareza do produto que você vende, do público que você quer atingir, do posicionamento que você quer ter e principal, se aquilo de fato é o seu propósito, é a sua missão de vida. Por quê? Pensa aqui comigo. Você tem que fazer muito conteúdo. Uma das coisas que o Érico ensina no Fórmula de Lançamento é você fazer 2 vídeos raiz aqui para o YouTube por semana e 7 derivados desse raiz. O que que é isso? Você faz 2 vídeos grandes e aí você faz 7 vídeos pequenos para outras redes. Ou seja, isso é o mínimo, tá? Então você tem que fazer muito conteúdo.
Aí agora imagina que comigo você fazendo conteúdo de algo que você não gosta de falar, de algo que você não acende aquela chama, não te dá aquele tesão para você falar daquilo. Você vai começar todo empolgado, toda empolgada, e daí, com o tempo, você vai desistir. Por quê? Não é uma coisa que você gosta de fato de falar, não é uma coisa que te canta o seu coração, como o Érico fala. Então, esse daqui foi o meu principal erro, porque eu fiquei trocando de produto, e aí essas 8.000 pessoas que têm todas as minhas redes mais lista de clientes que eu tô falando para você, cada uma delas tem interesse em alguma coisa. Então, qual que é o meu conselho? E agora eu vou falar tanto para você que já está tentando fazer lançamento e não consegue, quanto para você que está pensando em começar a fazer lançamento e está em dúvida, não sabe se é o caminho ideal. Então, para você que está começando aqui na internet, de repente está pensando em começar a fazer um lançamento, o que que e é zerado, tá? Você não tem seguidores, você nunca fez um vídeo, você não tem ideia nenhuma de produto. O que que eu indico que você comece a fazer? Você comece a aprender a vender produtos pequenos. O que que é produtos pequenos? São low tickets. Produto que varia ali de R$ 37 a R$ 197 e todos os dias. Por que que você precisa começar a aprender isso daqui? Por alguns motivos. Primeiro motivo, criar caixa para sua empresa. Lançamentos digitais, que é o FL, no mínimo, que eu coloco nos meus lançamentos, no mínimo, é R$ 3.000. E isso daqui não significa que você vai ter resultado. Eu já fiz lançamento onde eu vendi R$ 0 investindo R$ 3.000. Significa que isso daqui é um dinheiro rasgado? Não. Por quê? Ali eu aprendi a fazer alguma coisa. Ali eu aprendi a fazer uma página de venda. Ali eu captei clientes, né, para a lista de e-mail. Para você que não sabe, a gente chama de leads. Ali eu formei base, porque toda vez que você roda anúncio nas redes sociais, você ganha seguidores, você ganha inscritos no seu canal. Então, por mais que você não fez uma venda, você plantou uma semente. Só que isso daqui é frustrante. Então, se você é iniciante, o que que você precisa começar primeiro? Aprender a vender todos os dias. Aí você vai falar assim: "Jéssica, qual que é a lógica se eu tô vendendo todos os dias e eu fazer um lançamento depois?" Porque eu faço os 2, tá? Eu vendo todo dia e eu faço lançamento digital. E eu vou te explicar qual que é a lógica. A lógica é: você nunca vai conseguir fazer um pico de vendas vendendo todos os dias. O que que é um pico de vendas? Vender 100.000 em 7 dias. Mas você consegue fazer isso em lançamento. Só que o lançamento você faz a cada 2 meses. E aí você imagina você ficar 2 meses sem vender R$ 1. Isso daqui é desesperador. E quando você começa, a vender todos os dias, que é o perpétuo que a gente chama, você tem caixa, você começa a ganhar confiança, você aprende a fazer páginas de vendas, porque você tem que fazer várias páginas de vendas, ou então pagar alguém para fazer para você. Você aprende a fazer tráfego pago, você ganha seguidores, você ganha às vezes você tá rodando anúncio vendendo todo dia, a pessoa ela não vai comprar de você agora, mas quando você fazer um lançamento, que é um pouco mais agressivo, ela vai entrar no seu lançamento e vai comprar. Então você ganha base. Quando você não tem essa base de seguidores nas redes sociais, você não tem clareza do que você está fazendo, do que você está vendendo, você torra muito dinheiro aprendendo a fazer lançamento, você se frustra e aí o que que acontece? Você acha que o mercado digital não é para você, quando na verdade a internet ela tem vários meios de vendas, que eu vou falar alguns aqui para você. Então a gente tem o perpétuo, que é vender todos os dias, e aí você pode vender produtos de vários preços. Por que que eu falo para você começar por produtos baratos? Porque é mais fácil de você vender e mais fácil de te trazer confiança, segurança, e você entender também se é aquele produto mesmo que você quer, se é aquilo dali que você quer falar. Pensa você fazer um ano de conteúdo. Eu fiz um ano de conteúdo para no final de um ano de conteúdo eu lançar, colocar dinheiro em lançamento, não dar certo o lançamento e aí eu me frustrar. Só que eu tenho uma cabeça, uma resiliência muito forte, porque eu já venho do empreendedorismo. Então eu já tive outros negócios, eu sei o que é algo não dar certo e eu sei como que eu tenho que enfrentar aquilo e continuar. De repente, não é o seu caso. E aí, se você for para um lançamento de cara e não vender, e fazer um monte de conteúdo e aquilo dali não dá certo, você vai se frustrar, você vai querer desistir, você vai querer achar que não é para você. Então, na internet, a gente tem um método vender todos os dias perpétuo,
Você pode vender aqui, começando por produtos mais baratos, para você ganhar confiança, gerar caixa. Depois de um tempo, quando você vê que está batendo ali, o próprio Érico Rocha, ele fala isso numa live, qual que é o momento ideal? Ah, você está vendo que tem pessoas engajando no seu perfil, te mandando direct, pessoas entrando na sua live, de repente é um momento para você começar a estudar a fórmula de lançamento e fazer lançamento. E o meu objetivo de fazer esse vídeo aqui é justamente alertar você sobre o que eu passei. Eu fui fazer lançamento primeiro, e aí os lançamentos que eu fiz, não vou falar que todos deram totalmente errado, "Ai, deu 0 errado", não, porque mesmo porque lá dentro do fórmula de lançamento, o Érico ele trabalha com faixas. Então tem a faixa branca, que é quando você não vendeu nada, tem a faixa roxa, que é quando você lançou e não vendeu, depois tem faixa azul, faixa verde, faixa marrom, que é quando você faz 100.000 em 7 dias, depois tem a faixa preta e a faixa vermelha. Faixa preta é quando você faz 2 milhões, se eu não me engano, por ano. Então, hoje eu estou na faixa verde. E nesse momento que você está assistindo esse vídeo aqui, eu sou faixa verde em busca da minha próxima faixa, que é a faixa marrom. Quando eu chegar no meu 100.000 em 7 dias, aí eu passo a ser faixa marrom. Depois, quando eu chegar na faixa preta, que é 2 milhões por ano, aí eu chego na faixa preta. E é importante você sempre respeitar esse processo. Por quê? Curtir o processo. Porque se você fica desesperado, querendo pular etapas, só vai dar ansiedade. E, de novo, eu tô te falando uma coisa que eu passei. Muitas das vezes eu ficava ansiosa. Eu colocava lá no meu mural dos sonhos ser faixa preta, mas eu era branca. Eu não passei pela roxa, não passei pela azul, eu era branca. Até que eu fui em um dos eventos do Érico, como mentorada do Insider, e a primeira atividade do evento era assim: você colocar como que foi o seu ano de 2023, primeiro semestre e segundo, como você aí você colocar 2024, primeiro semestre e segundo semestre. E lá tinha quantos seguidores você tinha no Instagram, quantos inscritos no YouTube, quantas vendas você já tinha feito na internet, tá? Aí eu coloquei. Quando eu preenchi as 4 colunas, eu me dei conta que eu estava sendo ingrata, porque eu já tinha vendido, eu já tinha saído da faixa branca e fui para verde. E eu aprendi muita coisa nesse processo. A única diferença é que, se eu tivesse começando hoje, eu não iria fazer lançamento de cara. E presta atenção, não estou falando que eu não iria fazer lançamento. Eu estou falando que eu não iria fazer de cara. Eu ia começar a aprender a vender no perpétuo, vender todos os dias produtos baratinhos, ia ganhar confiança caixa, porque esse caixa ia me dar estrutura para fazer um lançamento. E essa base de inscritos, de seguidores e de lista de cliente, base para fazer o lançamento. Então, o objetivo desse vídeo aqui era te instruir nesse sentido. Para você que é empreendedora e quer fazer parte de um grupo de network, muitas vezes você se sente perdida quanto a CNPJ, burocracia, vendas aqui na internet principalmente. Eu tenho um produto, mas eu não sei por onde começo. Eu tenho um produto, mas não sei se é bom. Ah, Jéssica, eu precisava fazer um caixa. Começar a fazer um caixa aqui de 5.000 reais, pelo menos, para eu ganhar confiança que a internet é real. E tal. Eu tenho um grupo. Esse grupo eu vou deixar o link dele aqui embaixo. Ele custa R$ 79,90 por mês, ou seja, não é nem o preço de uma pizza que você paga. E esse grupo é muito bom, porque é um grupo de empreendedoras. Então lá a gente se apoia, a gente faz call semanal, então toda semana a gente entra por meio de uma videoconferência, faz o encontro online, ali a gente se ajuda, tira dúvidas. Eu, como mentora, ai, Jéssica, eu tô com dúvida se eu começo com CPF ou CNPJ aqui no digital. Poxa, a gente tem essa resposta, porque eu já passei por esse caminho. Ai, Jéssica, isso daqui eu não sei se eu tô em dúvida de nicho. Ah, eu não sei se eu faço lançamento ou se eu vendo todo dia. Não sei se eu vendo mentoria, se é o momento de eu vender uma mentoria. A gente vai se ajudando, fora a parte também emocional e mental. Nós, empreendedoras, principalmente, eu não sei o seu caso, mas eu vim do zero, eu vim da favela, eu tive filho cedo, eu tenho 3 filhos. No meu caso, teve momentos que eu me senti totalmente solitária, eu me senti sozinha, porque no meu ambiente que eu vivia naquela época, as pessoas queriam ir para balada, elas queriam se divertir, ninguém estava pensando em estudar, em abrir uma empresa, em crescer uma empresa. E eu já pensava, porque eu tinha 3 filhos e qual que era a minha dor? Deixar os meus filhos o dia inteiro, não ver eles. Aí chegar final de semana, o salário era pouco, tinha que fazer faxina em casa.
Então imagina que na semana eu não conseguia dar atenção para as minhas filhas, porque de manhã eu estava trabalhando e na empresa falavam para mim que eu tinha que estudar para ser promovida, mentira, porque eu estudava e isso não acontecia, e aí à noite eu ia estudar. Ou seja, eu saía, minhas filhas estavam dormindo, eu chegava, minhas filhas estavam dormindo. Final de semana, sábado, vamos fazer faxina, vou fazer faxina, não dava atenção para elas. Dia de domingo estava acabada, detonada, e aí só pensando que no outro dia ia começar tudo de novo, então é a famosa corrida dos ratos. Quando eu me dei conta disso, eu falei: "Eu tenho que empreender, eu tenho que ter um negócio meu". E hoje eu trabalho da minha casa, tudo que eu tenho aqui eu faturo, às vezes muito mais do que muita empresa por aí que tem um monte de funcionário. Eu não tenho funcionário hoje, eu tenho freelance, então eu preciso às vezes de uma página de venda, eu contrato um freela, eu preciso de uma edição, eu contrato um editor, sem burocracia de CLT. Então todas essas experiências minhas somada mais as suas como empreendedora dentro desse grupo, muitas vezes a troca a gente se ajuda. Mas assim, uma coisa que eu não compactuo, eu não gosto, é de gente mimizenta. Se você for aquela pessoa que é mimizenta, que vive reclamando, vendo dificuldade em tudo, é o copinho vazio e tal, tudo, não entra. Agora, se você é uma empreendedora que você está buscando crescimento, você sabe que você tem oscilação de humor emocional e às vezes você quer um apoio de um grupo que te entenda, você entra na comunidade nesse grupo aqui, é apenas R$ 79,90 por mês. Se não, você entrou, viu que não tá legal para você, participa um mês, que não te agregou em nada, você sai. Mas se você entrar, eu tenho certeza que você vai gostar, que lá a gente se ajuda muito. E bom, se você quiser participar, vou deixar o link aqui para você. Se você gostou do vídeo, curte, por favor, porque daí o YouTube ele entende que você gostou do vídeo, mostra para mais empreendedora, a gente ajuda todo mundo. Eu acredito muito nisso. Começa aqui já um exemplo, se você é o tipo de empreendedora que você acha que porque tem outras pessoas que têm sucesso, você não vai ter sucesso, já mostra que você está precisando virar uma chavinha aí na sua cabeça. Você não precisa derrubar o prédio da sua amiga para crescer o seu, para subir o seu prédio. Lembra disso. Às vezes a sua vizinha ela tá com um prédio maior, ao invés de você ficar olhando que o dela tá maior e o seu você ainda vai começar, o que que você tem que fazer? Somar. Você tem que ir lá e virar amiga dela, você tem que virar a conexão, empreender ali do lado dela. Para quê? Ela te falar qual que foi o melhor tijolo, qual que foi a melhor massa, qual que foi o melhor arquiteto, o melhor engenheiro que ela contratou, qual que foi o projeto. E aí, a experiência que ela vai te passar, você vai pegar essa experiência somada à sua, que você está estudando, e aí você vai construir o seu prédio. Melhor do que o dela? Não sei, cada um faz o seu. E a luz do outro não apaga a sua, muito pelo contrário. Isso daqui é uma coisa que eu aprendi no decorrer da minha jornada como empreendedora. No começo, eu era invejosa, eu me comparava, eu achava que porque a outra pessoa está vendendo o mesmo produto que o meu, eu não vou conseguir vender, quando na verdade não é assim. No topo, todo mundo se ajuda. E aí, se você quer fazer parte de uma comunidade assim, clica aqui e cai para dentro da comunidade que a gente vai estar te esperando. Não esquece de curtir o vídeo e até a próxima. Tchau! Beijo.